Torcedor, aqui a gente vai falar, na visão de Daniel Paulista, pelos depoimentos que ele deu em podcast, quem seria o melhor goleiro. Kaique França deveria continuar a titularidade ou a nova contratação, o Gabriel Vasconcelos. Ele vai falar, eu vou falar aqui, emitir a opinião que ele deu, né, no podcast. E também vou falar aqui também sobre as especulações do Wellington Rato, que também joga na meia, e o Gustavo, ex-esporte, né, que está no Catar com 22 anos. Na visão de Daniel Paulista, com a sua coerência, qual seria a opção que já tem meia aqui, né? Tem um Atêncio que precisa ser trabalhado, né? É muito bom jogador, e tem o maestro Lucas Lima. E vamos falar sobre isso depois da vinheta. E vou falar aqui também antes, vou colocar aqui o grande, já foi treinador do esporte, 10 anos de sub-20, sub-17, sub-23, o Júnior Câmara, e ele diz porque o erro de trazer treinadores gringo para o Nordeste é um erro, e ele vai explicar isso e a gente vai falar sobre isso também. Depois da vinheta, bota o hino da máquina. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Primeiro vou falar aqui porque o Gabriel Vasconcelos tem que ser o goleiro número 1, né? A titularidade, né, imediata. Vamos lá falar sobre isso. Eu vou falar aqui, vou colocar fatos. Vou colocar fatos factícios, e argumentos reais. Vamos lá. Kaique França e o Thiago Couto, que foi para o Vitória da Bahia, os dois são goleiros considerados defensivos. Por quê? Porque não sai muito na bola, cruzada, porque a reposição é curta, do lado, é baixa, é pequena, é curtinha. Já nesse ponto, vou considerar vários pontos. E o outro ponto, já o Gabriel Vasconcelos, não, ele é um goleiro é um goleiro de ataque. É um goleiro em que ele sai muito da área dando soco, já criando uma oportunidade de contra-ataque. A reposição dele, eu vou colocar imagens da reposição dele. A imagem da reposição do Gabriel Vasconcelos. A reposição dele é longa, né? Ele sai com os pés jogando como se fosse um terceiro zagueiro ou um líbero. Então, todas essas vantagens, e além do mais, todas essas vantagens, o esporte vai ser um esporte mais para cima. E o esporte precisa ser para cima. O esporte não é só correção defensiva, porque o Kaique França levou 18 gols em 11 partidas, e a segunda pior defesa, só perde para o Juventude, que levou 24 gols. Não. E o ataque precisa ser corrigido também, porque em 11 gols, o esporte é o pior ataque, com 5 gols marcados. Então, é um goleiro que já vai dar oportunidade para ataques, para contra-ataques, né? Vou mostrar aqui imagens que ele tem um chute muito longo, muito alto, que vai já já no ataque do adversário. Tem uma reposição de mão, ele faz muita reposição de mão longa, acertando, já iniciando jogada, acertando o jogador para um ala, para um contra-ataque, para um ataque. Então, e ainda mais, outras duas questões, porque o Gabriel deve ser considerado titular. Porque ele é mais alto do que o Kaique França. Ele tem 1,93 m. O Kaique França tem é um goleiro considerado baixo, com 1,86 m. Por isso que o Sport está levando muito gols difíceis, que ele não consegue fazer defesas difíceis, né, na Série A, porque a estatura dele é baixa em comparação à estatura do Gabriel Vasconcelos. 1,86 o Kaique França e 1,93 o Gabriel Vasconcelos. E ainda mais o Gabriel Vasconcelos, dentro dessa retórica, ele tem mais reflexo. É um goleiro de muito reflexo. Faz muitas intervenções rápidas, né, e consecutivas.
Então, mas aqui o Daniel, mas contra o Ceará, os jogadores que estão chegando, o Pedro Augusto, o Gabriel Vasconcelos, eles não vão poder jogar. Então, um jogo clássico nordestino, um jogo para o esporte, dar o início da virada de chave, dar os 360 graus, dar a volta, voltar a dar a volta por cima para ser um protagonista no futebol brasileiro aqui no Nordeste, na Série A, no Campeonato Brasileirão. Então o esporte ali é um início. Mas vai ser um jogo importante, jogo único, aqui na Ilha do Retiro, valendo as quartas de finais da Copa do Nordeste, né, os semifinais. Vamos lá. O que eu quero dizer, torcedor, é que o Daniel disse que vai ter rodízio. O Daniel é um cara elegante, é a linguagem do boleiro, e a linguagem do boleiro é essa. Mas na hora H, tudo que Daniel está falando de forma amistosa, generalizada, ele vai ter que ser coeso e vai ter que ser decisivo, porque ele não pode brincar. Por exemplo, aqui, a pressão está um pouco alta, está 22-14. Vou colocar aqui o Júnior Câmara, que tem grande experiência aqui no esporte e no futebol nordestino. Ele vai falar aqui porque é um erro histórico, né? Um erro estratégico, trazer treinador gringo. E ele vai explicar bem direitinho, de forma acadêmica, e você vai entender que às vezes é melhor trazer um treinador daqui da região, feito o Daniel Paulista, tá no esporte. Ele vai explicar. Muito interessante, sempre eu coloco no final do vídeo alguns bônus, né? Eu vou colocar isso feito um bônus lá no final do vídeo. Quem conhece o canal já sabe. Vamos lá. Então, aqui o Wellington Rato, todo mundo sabe que já tem proposta do esporte e do Atlético Paranaense, né? Então, tem proposta e o presidente do Vitória está analisando, né? Está balizando as propostas. Quem tiver a maior proposta e agradar o jogador, né? O jogador vai, né? O jogador vai. O esporte provavelmente vai para o esporte, porque essa opção, já que tem Sérgio Oliveira que joga fazendo essa função ali no meio campo, que joga o Atencio que a gente precisa, Daniel precisa retomar o esporte, para o esporte ser protagonista na Série A, né, no Brasileirão, mas o esporte também tem que retomar valores ativos. Atencio é um ativo e tem muita bola, jogava muita bola na Argentina, tem muito potencial, e Daniel tem que pegar esses jogadores de potenciais e trazer e explorar, otimizar o potencial desses jogadores, e com isso, consequentemente, o esporte vai voltar a ser protagonista, vai crescer na tabela no futebol brasileiro. Então, dentro disso, a gente precisa saber que o Gustavo está um clima de guerra cada vez mais ali no Oriente Médio. O Gustavo, que já não estava se adaptando, já estava querendo voltar, já tinha feito o pé de meia dele lá, está querendo voltar para o esporte, que é um clube que ele tem identidade, é um clube que está na Série A, é um clube, mas sendo que está aí nos bastidores que o esporte vai ter que, pela demanda de meias, vai ter que escolher entre o Wellington Rato e Gustavo. Primeiramente, o Wellington Rato, né, por que pareça, vai ser a opção de Daniel. Por quê? Porque já está inserido nesse contexto do futebol da Série A desse ano, porque já o Gustavo, por mais bola que tem, ele vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro. Ele vai ter que se readaptar ao futebol da Série A, né? Ele que vinha há uns 2, 3 anos no mundo árabe ali, futebol totalmente diferente, o contexto totalmente diferente. Então, e o Wellington Rato também joga de ponta, de extrema. Ele joga tanto de meia e joga de extrema, já tem essa versatilidade que faz com que ele seja uma contratação mais coesa, coerente dentro dos propósitos esportivos do esporte de crescimento na Série A, do que o Gustavo, além de também o salário dele é um salário de Série A, mas o salário do Wellington Rato, mas o salário de Gustavo é muito maior lá no Oriente Médio. Então, dentro desse contexto, o Wellington Rato, se for para dividir aí, se for trazer os dois, beleza, mas se for para trazer o custo, só dá para trazer um, Daniel tem que optar pela realidade. O cara que já está aqui jogando o Brasileirão. É muito importante isso, torcedor. O cara que esteja inserido no contexto, feito o goleiro, feito o Gabriel Vasconcelos, feito o Wellington Rato, o cara que já está no preparo físico, na dinâmica, né? Lá na Arábia Saudita talvez esteja já parado um pouco o futebol. Os intervalos são longos de um jogo para o outro.
Então é isso aí, torcedor. Aqui, vou colocar o Paulo Câmara aqui no final desse vídeo e agradeço a todo mundo. A explicação dele é muito coesa, é muito real e realmente é a realidade que a gente tem que encarar para o nosso futebol nordestino crescer, para o esporte crescer, primeiramente nesse Brasileirão da Série A, da elite do futebol. Valeu, torcedor do esporte. Torcedor do esporte aí tem acompanhado a estreia de Antônio Oliveira no Remo. Perdeu para o Paysandu. O Paysandu estava na lanterna do campeonato. O Remo, um trabalho muito bem feito por Daniel Paulista. E a estreia de Antônio Oliveira foi com derrota. Aqui eu queria fazer uma seguinte reflexão com você, torcedor. Não falando da pessoa, né, da dignidade da pessoa, mas uma realidade que o futebol brasileiro tem andado meio perdido, né? No Brasil, os treinadores estrangeiros só deram certos nas grandes potências com muito dinheiro, muito recurso. A exceção é Vojvoda. A gente não pode viver pela exceção. Na verdade, equipes do Nordeste precisam ter treinadores brasileiros que tenham a competência de conhecer a competição, conhece o mercado de jogador que pode se pagar, conhece o nível de enfrentamento, conhece a história do clube, muitas vezes tem identificação com a torcida. Essa é a nossa realidade. Acho que agora a gente já aprendeu colocar as coisas nos trilhos e tentar salvar o que estava perdido.